e aceita a nossa confissão. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é Páscoa, queridos, não sei se todo mundo sabe, mas hoje é Páscoa. A cruz está diante de nós, a mesa está posta. E mesmo assim, sendo Páscoa, a cruz diante de nós, a mesa posta diante de nós, é possível nós estarmos aqui, mas no automático. Afinal, a semana foi corrida, a mente está cheia, o coração ficou para trás, enquanto a nossa boca até mesmo continua cantando os hinos que a gente cantou hoje aqui. Você está aqui sim, mas sabe que já viveu momentos muito mais vivos com Deus do que este que você está vivendo. E isso acontece justamente no momento em que nos deveria tocar mais. A cruz. A gente já ouviu falar tantas vezes. A ceia, que exceto os que tomarão hoje pela primeira vez, nós já tomamos tantas outras vezes. A Páscoa, que para muitos de nós é apenas mais uma data no calendário, mais uma oportunidade de viajar por conta do feriado, e sem perceber, aquilo que é central na nossa vida vai perdendo peso dentro da gente. Não porque a cruz, a mesa, a Páscoa, o que Cristo fez deixou de ser glorioso, mas é porque a gente se acostumou. Mas Lucas, o evangelista, nos leva para uma noite simples, uma sala, uma mesa preparada, homens reunidos para uma refeição que eles já conheciam desde criança. Mas acontece que naquela noite tudo toma um peso diferente. E toma um peso diferente, meus irmãos, porque Jesus sabia muito bem o que estava por vir. Sabe da cruz, sabe da traição, sabe da dor. E mesmo sabendo disso tudo, Ele chama os seus para perto da mesa. E é aqui, nesse momento, em que as coisas começam a mudar. Enquanto eles comem, Jesus dá um novo sentido àquilo que eles sempre conheceram. A Páscoa, o pão, o cálice, começa tudo a apontar para Ele, Jesus Cristo. É como se Ele dissesse assim: pessoal, vocês já conhecem a história, mas vocês ainda não perceberam, não entenderam ainda onde é que ela chega, nem quem que está no centro dessa história toda. É exatamente aqui, meus irmãos, que esse texto nos encontra hoje, porque nós também conhecemos a história. Muitos de nós ouvimos ela desde criança, só que precisamos entrar nessa história de novo, não como quem já sabe tudo o que vai acontecer, mas quem precisa ser alcançado de novo. Então, por isso, convido a você que, juntamente comigo, ouça o que aconteceu naquela noite. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Lucas, no capítulo 22, lerei do verso 14 até o verso 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Lucas 22, do 14 ao 20, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu,
e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a sua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações a partir dela. Que neste momento não venhamos estar distraídos, mas atentos ao que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Perceba algo importante, meus irmãos. Jesus não está simplesmente nesta mesa conduzindo uma refeição, mas cada gesto, cada palavra carrega um peso aqui. Ele não está apenas ensinando, mas ele está conduzindo a história, porque a hora chegou. O pão está nas mãos, o cálice está diante deles, e tudo isso aponta para algo que está prestes a acontecer. Se nós prestarmos atenção, 3 movimentos aparecem com clareza nessa cena. O cordeiro foi entregue, o cordeiro nos chama à mesa, e o cordeiro vive. Não são ideias soltas, mas é o próprio movimento que Jesus Cristo está fazendo aqui. E é assim que esse texto nos alcança hoje. Então vamos caminhar por este texto com calma e deixar que essa mesa fale com a nossa vida agora. Então o primeiro movimento do texto de hoje é: o cordeiro foi entregue. A cena começa com algo que nós poderíamos deixar passar rápido, mas a gente não deveria deixar passar rápido. Jesus expressa um desejo aqui aos discípulos: tenho desejado ansiosamente. Perceba, queridos, isso aqui não é mera formalidade de Jesus, mas ele quer esse momento. Ele queria essa mesa, ele queria estar com os seus discípulos justamente nessa noite. E Lucas marca: a hora chegou. Não é apenas um detalhe, mas era a hora para a qual tudo vinha caminhando. A mesa está ligada à cruz que viria logo após, e Jesus sabia disso. Ele não é pego de surpresa, mas ele caminha voluntariamente, conscientemente para aquilo que iria acontecer em breve. Como disse Calvino, Cristo não foi levado à morte por algo externo, mas ele se entregou voluntariamente. Ele está indo. E ele chama isso de esta Páscoa. Por que ele fala esta Páscoa? Por conta de Êxodo 12. Abra sua Bíblia em Êxodo 12 e olhe para o verso 13. Porque por séculos o povo se sentava à mesa lembrando da noite em que Deus os tirou do Egito. Um cordeiro era morto, o sangue era aplicado, e Deus havia dito assim no meinho do verso 13 de Êxodo 12: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Então toda vez que o povo ceava, toda vez que o povo comemorava a Páscoa, eles comiam sabendo de que nós fomos libertos. Era isso que estava no coração daquele povo. Agora a mesa, Jesus diz assim: antes do meu sofrimento. Jesus estava ligando aquela história com o que iria acontecer nas próximas horas. O cordeiro, o sangue, a libertação, tudo estava apontando para esse momento. Por isso é que a refeição da Páscoa, a Santa Ceia, ela deixa de ser apenas uma memória na nossa cabeça e passa a apontar para o que Deus está prestes a fazer por meio de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, está o coração, o centro do Evangelho. E o profeta Isaías já havia dito isso um bom tempo anterior a essa noite, em Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que estava acontecendo aqui na mesa de Jesus com seus discípulos, meus irmãos,
não era improviso, mas era cumprimento do que os profetas já haviam dito. Lá atrás, o povo já havia confiado no sangue de um cordeiro. Agora, o próprio Filho de Deus está à mesa, a caminho de se tornar aquilo que o cordeiro que era morto na Páscoa sempre apontou. E como Tim Keller resumiu bem, na cruz, Jesus toma para si o que era nosso, para nos dar aquilo que era dele. E isso, queridos, nos confronta. Nos confronta porque é possível andarmos perto de Jesus e mesmo assim não se render. É possível nós conhecermos a história e ainda assim viver como se o sangue derramado não fosse a única esperança. Mas veja que Jesus não está ali na mesa apenas simplesmente ensinando sobre Deus. Ele está indo carregar o peso do pecado antes do meu sofrimento. Ele sabe o que vem. E mesmo sabendo o que vem, ele desejou estar com os seus. Isso, meus irmãos, precisa descer para a gente, precisa ser internalizado por nós, porque tem gente que ainda tenta se apresentar diante de Deus com base naquilo que faz. Tem gente que continua carregando a culpa como se tivesse que pagar pela culpa do que foi feito no passado. Tem gente que olha para Jesus, mas olha apenas como referência, mas não descansou nele como o nosso substituto. Mas lá atrás, naquela mesa, antes da cruz, ele deixa algo claro. Algo decisivo está prestes a acontecer e vocês vão depender disso. O cordeiro foi entregue. E isso não é detalhe. É o centro da obra de Deus para salvar o seu povo, para salvar eu, para salvar você. Agora, meus irmãos, perceba que, mesmo falando de sofrimento, Jesus Cristo não para simplesmente por aí, porque enquanto ele aponta para a cruz, ele já prepara os seus para o que vem depois. Porque essa entrega não termina na morte, mas ela abre espaço, ela abre caminho para a comunhão. E é exatamente isso que ele faz na sequência. Ele pega o pão, ele pega o cálice e transforma aquela mesa em um convite, que nos leva então para o segundo movimento deste texto, que é o cordeiro que nos chama à mesa. Depois de falar sobre o sofrimento, depois de apontar para o reino, Jesus Cristo faz algo concreto. Ele pega o pão, ele parte o pão e ele entrega o pão. Isso é meu corpo, entregue por vocês, está no texto. E depois ele toma o cálice e fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Neste momento, com esse movimento de Jesus Cristo, a mesa muda de tom. Porque não é simplesmente uma explicação do que está sendo feito, mas é entrega. Jesus não está apenas aqui dando um novo sentido, reinterpretando a Páscoa, mas ele está no centro da Páscoa. Porque o corpo é dele. O sangue derramado é o dele. E por quem que foi? Por nós. Isso, meus irmãos, nos leva de volta para trás, para a história do povo de Deus, em Êxodo 12. A primeira Páscoa não era só a lembrança da libertação, era um memorial de um povo que foi tirado do Egito e conduzido por Deus para a terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida havia o quê? Havia um deserto. Mas mesmo no deserto,
Era Deus que sustentava o seu povo. O que caía do céu, vocês lembram? O maná. O pão vinha do céu todos os dias. E agora Jesus diz: isto é o meu corpo, olhando para o pão. E ele já havia dito isso no Evangelho de João também, quando disse: eu sou o pão que desceu do céu. Queridos, é uma história só, não são duas. O pão que descia do céu em forma de maná, o sustento no deserto, apontava para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala de nova aliança, Ele está dizendo que aquilo que Deus havia prometido estava acontecendo agora. Porque o pão aponta para um corpo entregue, o cálice para o sangue derramado. E Ele ordena: façam isso em memória de mim. Não como algo distante, mas como fé agora, fé no presente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ao participar, nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque na mesa, meus irmãos, há uma proclamação. Cristo se entregou, o sangue foi derramado. Por isso que essa mesa não é simplesmente memória, mas ela é sustento para quem ainda está no caminho. Nós ainda estamos no caminho. Nós ainda estamos no deserto. E enquanto caminhamos, Ele nos alimenta. E nós podemos lembrar até mesmo de uma frase de Jesus, que Ele nos ensinou a orar, que nós oramos todo culto praticamente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perceba, não é acúmulo, é dependência do Senhor. E meus irmãos, como isso aqui também nos confronta. Porque no meio de nós muitas vezes tentamos viver de força acumulada, não é? Do fruto do nosso trabalho, do nosso sucesso. Mas Deus nos sustenta no dia de hoje. Essa mesa revela o coração. E nós já falamos isso outras vezes, em outras ceias, mas tem gente que acha que precisa ajeitar a vida antes de vir para Jesus. Tem gente que se afasta de Deus porque sabe que não está bem. Queridos, não é esse o movimento que Jesus nos ensina. Porque quem eram os discípulos para os quais Jesus entregou o pão? Quais eram os discípulos para os quais Jesus entregou o cálice? Senão pessoas que ainda iriam falhar naquela noite. Ofereceu o cálice para pessoas que ainda não haviam entendido tudo. Calvino diz algo, ele diz muitas coisas sobre a Santa Ceia, e eu sempre gosto de ler o que ele fala sobre a Santa Ceia, mas algo que eu anotei aqui para dizer para vocês é: a ceia é remédio para almas fracas. Então, meus irmãos, essa mesa não é realmente para quem resolveu a vida, mas essa mesa é para quem precisa de Jesus Cristo. Então, se você está cansado, se você está lutando, se você está envergonhado, saiba que essa mesa é sustento. Se você está distante, saiba que essa mesa é um chamado para que você volte a Jesus Cristo. E se ainda não está em Cristo, essa mesa aponta para uma graça que pode alcançar você hoje. A nós que vamos tomar do pão, comer do pão e beber do cálice daqui a pouquinho, que nós possamos fazer com a sede, com a vontade, com o coração, que a Silza vai fazer isso hoje, que a Natália vai fazer isso hoje, que o João Gabriel, que a Ana Júlia, que a Marcele, que o Júlio, que esses irmãos que pela primeira vez vão ceiar hoje, que nós possamos ter no nosso coração o mesmo ímpeto, a mesma vontade. Porque, meus irmãos, no centro disso tudo, dessa obra da Santa Ceia, Jesus disse assim: por vocês. Isso é muito pessoal. Porque Ele se entregou. E agora Ele se oferece. Por isso, quando a gente se aproxima da mesa,
não é simplesmente um gesto religioso, mas é uma resposta. Quando a gente pega do pão e come, eu estou dizendo, eu dependo. Quando nós tomamos do cálice, eu estou dizendo, eu confio. Confie, meus irmãos, que isso então é suficiente para você, porque isso é sinal visível da graça de Deus para a sua vida. Mas agora perceba, essa mesa não termina aqui. Ela nasce da cruz, sustenta no caminho, mas ela aponta para frente. Porque a história não acaba com Jesus apenas se entregando, porque ele não permaneceu na morte. Que nos leva então para o último movimento deste texto, o Cordeiro que vive. Depois de falar do sofrimento, Jesus toma o cálice, pega o cálice, e nesse momento, de novo, algo muda. Porque até aqui algo estava prestes a acontecer. Mas Jesus abre uma janela para algo que vem muito depois, que é o que nós esperamos. Não mais beberei, até que venha o reino de Deus. Essa frase nos mostra como o próprio Jesus entendia a sua morte. Ele atravessa esse caminho, a via dolorosa, sabendo onde vai chegar. Ele olha além da cruz. O que estava para vir no futuro imediato era pesado, claro que era, mas não terminava no túmulo. Jesus Cristo caminha para a cruz e caminha para fora do túmulo. Exatamente isso que acontece, porque o túmulo não consegue segurá-lo, a morte não consegue retê-lo. O cordeiro que foi entregue agora vive. O túmulo está vazio, mas o trono, meus irmãos, não. E isso não surpreende as Escrituras, a história da redenção, porque o mesmo profeta que falou sobre o sofrimento, ele também disse no mesmo capítulo: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A cruz não era o fim do caminho, mas era o caminho. E Lucas nos ajuda a enxergar isso, em uma outra história, em um outro capítulo. 2 discípulos seguem conversando no caminho de Emaús, confusos, desanimados, sem entender tudo o que havia acontecido. Para eles, a cruz tinha sido o final da história, tinha sido o deu tudo errado. Só que Jesus se aproxima. Enquanto eles vão caminhando com as suas dúvidas, Jesus chega junto deles. Enquanto eles vão caminhando com seu coração primeiro fervilhando de dúvidas, depois fervilhando em algo que eles não entendiam o que era, mas era a presença do Cristo ressurreto. Jesus explica as Escrituras. Jesus mostra que ele precisava sofrer para depois então entrar na glória. E durante todo o caminho, enquanto ele explicava a palavra, eles não tinham percebido. Mas quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem, ele está vivo. A palavra explicada, o pão é partido, e o Cristo ressurreto então é reconhecido. É assim que Cristo, que o Evangelho alcança gente real, gente comum, como nós. E essa história aqui, meus irmãos, aponta para frente, porque João vê não apenas uma mesa, mas uma grande mesa, a celebração final, as bodas do Cordeiro, uma mesa onde sofrimento não entra, dúvida não entra, pecado não entra, onde não há mais separação. E o Cordeiro está lá, vivo, reinando, recebendo o seu povo. Mas perceba,
Nós ainda não chegamos nesta mesa nas bodas do Cordeiro. Então, enquanto nós participamos desta mesa, percebemos que ela carrega uma tensão. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. E nós vivemos pela fé nessa certeza, que Ele voltará. Não porque nós enxergamos tudo com clareza, porque para nós é muito claro tudo o que vai acontecer o tempo todo, mas porque Ele está vivo e o Cristo ressurreto está conosco. Quando Jesus fala do reino, Ele está falando de Deus cumprindo aquilo que Ele havia prometido. Está falando de Deus levando a sua obra até o fim. Então, naquela mesa, antes da cruz, Ele já estava dizendo: isso não interrompe o plano de Deus, mas isso faz parte do plano de Deus. Como observa John Piper, Jesus foi sustentado pela alegria do que viria depois do sofrimento. Que alegria era essa? A certeza de que o sacrifício produziria vida. Por isso Jesus segue. E isso nos alcança hoje. Porque tem gente vivendo como se essa fase, como se esse lado da eternidade fosse definitiva, fosse a única coisa que tivesse para nós. Mas não, Jesus fala do reino. E isso é importante porque muitas vezes nós passamos por lutas que parecem um fim. Nós passamos por cansaços que parecem definitivos, mas meus irmãos, Cristo vive. Ele venceu a morte e continua conduzindo a história. Os discípulos ainda iam falhar, ainda iam fugir, ainda iam duvidar, mas já estavam dentro de uma história que não ia ser interrompida. E isso vale para a gente, aqui, hoje. Porque a ceia não está presa simplesmente ao passado, ao que Cristo fez no passado, mas ela também aponta para frente. Ela nos lembra de que a história continua, mesmo quando a nossa força oscila. Sabe por que ela continua? Porque o Cordeiro vive. Queridos, naquela noite Jesus não apenas explicou alguma coisa, explicou algo aos seus discípulos, mas naquela noite Jesus se entregou, entregou-se a si mesmo, antes mesmo da cruz. O pão ainda não era o corpo ferido, o cálice ainda não era o sangue derramado, mas no coração de Jesus Cristo, tudo já havia sido decidido. Antes do corpo ser ferido, o coração já estava entregue. Horas depois, aquilo que se veria de maneira física, concreta, no madeiro, havia sido dito na mesa. O corpo é entregue, o sangue é derramado, e por um momento, parece que realmente é o fim. Mas o que é que acontece ao terceiro dia? O túmulo estava vazio, porque a morte, meus irmãos, não tinha mais o que segurar. E esse Jesus, perceba, não ficou apenas lá, mas Ele está vivo, ressuscitado, presente, sustentando o seu povo agora. Por isso que é que quando nós nos reunimos à mesa, nós estamos participando de uma obra completa. O pecado foi tratado, a morte foi vencida e Jesus Cristo está vivo. Essa mesa, meus irmãos, não é a última. Naquela mesma noite, Jesus falou de um cálice que Ele beberia no reino. Essa mesa, aquela mesa, aponta para uma outra. Para uma mesa que nós deveríamos desejar muito. E me parece que a gente deseja muito pouco. Uma mesa sem cansaço, uma mesa sem pecado, uma mesa sem despedidas. Uma mesa onde a fé dará lugar à visão
e o povo de Deus estará para sempre juntamente com o seu Senhor. Mas até lá, enquanto nós não chegamos na terra prometida, a igreja segue no deserto, partindo o pão, tomando o cálice, lembrando, confiando, esperando. Então hoje, ao se aproximar dessa mesa, ao pegar do pão, ao beber do cálice, lembre-se, o cordeiro foi entregue. E porque o cordeiro foi entregue, saiba que você não precisa mais carregar aquilo que ele levou na cruz. Ao se aproximar desta mesa, lembre-se que o cordeiro te chama à mesa. Então por isso você não precisa mais se afastar. E ao se aproximar dessa mesa, lembre-se sobretudo de que o cordeiro vive. Então a sua história não está presa simplesmente naquilo que você consegue ver só agora. Por isso, meu irmão, minha irmã, venha à mesa do Senhor com fé, com arrependimento, com esperança, porque Ele está vivo e continua chamando o seu povo. Amém.